Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí, tendo mais um dia aqui na nossa casa espírita, uma noite de segunda-feira. E é um prazer, mais uma vez, esse mês, estar aqui para a gente debater e elucidar alguns dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Antes de iniciar a nossa palestra, gostaria de convidar a todos, a você também que está aí na sua residência, no seu trabalho, que está nos assistindo pelos meios digitais, a cerrar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre, modelo e guia, Jesus, pedir a Ele que possa nos incluir nessas explanações de hoje, que tudo aquilo ao qual a gente ouça, a gente consiga de alguma forma colocar em prática no nosso dia a dia. Pedir o seu concurso amigo em todos os momentos difíceis de nossa vida, que Ele possa estar junto de nós, nos incluir para o bem, nos livrar de todo mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas livrai-nos de todo mal. Pois bem, hoje na minha palestra fiz até um modelo diferente, né? Eu trouxe aqui para a gente uns slides, onde a gente vai tratar um pouquinho da postura de Jesus em relação aos fariseus e a sua busca, né, por uma religiosidade autêntica. Então, para fazer isso, a gente vai fazer um belo contexto de todos aqueles doutores da lei divina, antigamente, e contextualizar isso no nosso tempo de hoje. Da onde que eu tirei essa ideia, gente? Eu estive analisando, né, até mesmo ontem na minha casa, quando nós fomos fazer o Evangelho no Lar. Ontem eu recebi visitas em casa. E visitas que não são espíritas. A gente já fica com aquele receio. Eu não entendo porque muitas vezes o espírita ele tem receio de dizer que é espírita. Mas isso acontece. Porque muitas vezes o espírita ele é associado pelas outras pessoas como agregado do mal. Pelo contrário, não somos agregados do mal. Se formos ver, por exemplo, num IBGE, num censo, muitas vezes a pessoa ela vem ao centro espírita, ela segue a doutrina, mas na hora que ele faz uma pergunta, qual é a sua religião? Católica. Isso acontece. Quando você vai arrumar um emprego, às vezes se pergunta a religião católica. Por isso que o catolicismo hoje é tão alto, tão frequente. Mas muitas vezes nós, espíritas, sabemos que, não dizendo que a outra religião está errada, porque nós seguimos um único Deus, nós sabemos, no fundo, que é o certo. Então hoje eu vim colocar para a gente essa propositura, visto que ontem, quando eu fui fazer o Evangelho no Lar, visto que tinha muita gente na minha casa que não era espírita, mas eu não iria deixar de forma alguma de fazer o Evangelho no Lar, nós buscamos, conscientizamos, e foi algo assim que foi transcendental. Algo que as pessoas que estavam lá gostaram tanto, falaram tanto durante o Evangelho, me deixou muito feliz. Ainda vieram com aquele convite: posso voltar? Claro, é bem-vindo. Quando a gente fala, não há distinção entre uma religião e outra religião. Até mesmo Kardec mesmo no dia Chico cansou de dizer: não é religião que vai levar ninguém para o céu, e sim os nossos atos. Não é porque eu estou aqui fazendo uma palestra que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Ou pelo contrário, muitas das vezes eu estou aqui simplesmente sendo a voz de Deus. Porque muitas vezes eu digo coisas que eu não faço. Aí, como assim? Eu digo para muita gente: gente, para de fumar. Eu fumo. Que exemplo, né? Infelizmente. Mas Jesus naquela época também se deparou com isso.
E qual que foi a postura dele diante esses fariseus, esses doutores da lei? Como que ele se tratou e como que ele achava que eram essas pessoas? Então a gente vai começar um pouquinho falando sobre os escribas. Quem eram os escribas tão ditos lá na Bíblia, né? Os escribas eram uma classe de estudiosos, ou seja, pessoas que estudavam bastante e eram muito respeitados. Ele era o responsável por registrar, copiar documentos importantes, como as leis, contratos e registros históricos. Eles se dedicavam à leitura e à interpretação das leis religiosas, incluindo as leis de Moisés. No entanto, Jesus criticou esses escribas por sua hipocrisia, apontando que eles impunham fardos pesados aos outros, mas não os cumpriam. Assim como eu acabei de dizer. Muitas vezes a gente impõe um fardo pesado, a gente critica aquela pessoa que está do nosso lado, querendo com que ela faça algo, mas que eu não dou o exemplo. Mas não cumprir as próprias leis que eles mesmos ensinavam. Também se preocupavam mais com a observância da lei do que com o amor ao próximo e com a justiça. E os fariseus? Muitas vezes, gente, eu falo isso para vocês por mera observância mesmo, de quando ainda não era espírita, quando ainda não estudava a Bíblia, quando ainda... Eu jurava que os fariseus, quando a gente via naqueles filmes de Jesus, que eram papas, eram padres, mas não são. Os fariseus são integrantes da religião judaica, ou seja, aqueles rabinos, como se fosse um padre da religião judaica, né? Já os fariseus eram um grupo religioso, ou seja, era um grupo muito religioso dentro do próprio judaísmo, que se dedicava à observância escrita das leis e também das tradições religiosas. Eles eram conhecidos por sua devoção à lei e a sua adesão às tradições e práticas ritualísticas. Ou seja, eles se atinham simplesmente àquilo que a lei dizia. Eles não as interpretavam. Eles faziam o que no direito muitas vezes a gente chama de subsunção. É pegar aquele caso concreto e colocar. Pegou um artigo de lei e colocou, é aquilo ali que tem que fazer. Por isso, muitas vezes, traz uma interpretação diferente da realidade, porque Jesus sempre utilizou das suas parábolas, que eram histórias. No entanto, Jesus criticou também por sua hipocrisia e a validade, apontando que eles se preocupavam mais com a sua aparência, piedade, do que com a verdadeira justiça. Eles tinham que estar no alto. Eles tinham, ninguém poderia fazer uma pregação se não tivesse uma observância deles. Eles, para fazer uma pregação, eles colocavam um caixotinho e subiam em cima. Somente eles, dentro da sinagoga, poderiam proferir. Jesus também os acusou de impor fardos pesados aos outros e por negligenciar as questões mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Onde estava a misericórdia deles? Tanto é que a gente vai ver mais na frente que foram os próprios fariseus que buscaram a crucificação de Jesus. Cadê a misericórdia deles? Em prol do quê? Os fariseus eram conhecidos por sua adesão às escritas e às práticas exteriores dos cultos das cerimônias, mas ocultavam costumes dissolutos e uma ânsia de dominação. Eles queriam dominar, era simplesmente isso. Nenhuma outra religião poderia se adentrar. Eles eram predominantes. Eles eram poderosos em Jerusalém e participavam ativamente das controvérsias religiosas da época, inclusive das decisões sociopolíticas. Assim como a Igreja Católica foi no tempo passado, as decisões políticas muitas vezes passavam pelo clero. Jesus, por sua vez, preservava sua simplicidade e pelas qualidades da alma.
e se opunha à hipocrisia destes fariseus. Jesus buscava desmascarar a falsidade, a superficialidade de sua religiosidade, denunciando a falta de virtude e a ostentação de suas práticas religiosas. Isso gerou uma grande inimizade, não é mesmo? Entre os fariseus com Jesus, porque eles diziam uma coisa e Jesus dizia outra. Como até mesmo naquela passagem onde não queria se pagar imposto, né? O rapaz não queria pagar imposto, o fariseu, o que se diz então? Querendo que Jesus entrasse em contradição contra o governo, ou seja, ele queria ter aquela predominância. Gerou sim uma inimizade dos fariseus aí com Jesus, que se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amortizar contra ele e até mesmo eliminá-lo. Então, um resumo disso tudo, né? Tanto os escribas como os fariseus eram grupos importantes daquela sociedade da época, né? Judaica da época de Jesus, dedicado às leis e também às tradições religiosas. No entanto, Jesus criticou os dois grupos por sua hipocrisia, vaidade e falta de amor ao próximo. Eles impunham fardos pesados aos outros, mas não faziam nada para aliviar o fardo alheio. Jesus apontou que a verdadeira justiça e piedade estão na observância da lei, mas no amor ao próximo e também na misericórdia. Não é só eu olhar para o meu companheiro e ver aquilo que ele está fazendo de errado. Muitas vezes eu tenho que ver qual que é a necessidade, o que eu posso fazer para ajudar. A hipocrisia e a vaidade dos escribas e dos fariseus. Jesus, isso aqui é um trecho, tá, gente? Está lá em Mateus 23, 32. Jesus então dirigiu-se às multidões e a seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observar tudo que vos dizem, mas não imiteis as suas ações, que dizem, mas não fazem. Ou seja, ele em nenhum momento Jesus veio para dizer que as leis mosaicas estavam erradas. Tanto é que os fariseus seguiam à risca a lei mosaica. E Jesus então reuniu ali os seus discípulos e disse: olha, tudo aquilo que eles dizem, porém, não faça igual, porque eles dizem, mas não fazem. Isso me remete até mesmo a uma historinha que eu vi aqui no Centro Espírita mesmo, onde um palestrante espírita fazia suas palestras e ficava um senhorzinho lá no fundo. E o senhorzinho, ele vinha frequentemente. Passado um tempo, aquele senhorzinho sumiu. Não sei. O palestrante às vezes chegava a pensar: será que ele não gostou de uma coisa que eu disse? Será que ele se mudou? Passado um tempo, o palestrante desencarnou. E quando chegou na pátria espiritual, quem que veio receber ele? Aquele senhorzinho, que já era um espírito muito mais elevado do que o palestrante espírita. E o palestrante se indagou: meu Deus, mas eu que estava lá falando, fazendo os ensinamentos, você vendo aquilo tudo que eu estava dizendo, por que eu sou inferior a você hoje? E ele disse: porque tudo que você dizia, eu fazia. Ou seja, o palestrante espírita se enquadrava nisso daqui. Ele dizia o que era para fazer, porém não fazia. Eles praticavam todas as ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usar largos filactérios. O que é isso, meu amigo? Também não sei. Esqueci o que é. Básico, ó. Aquela roupa, né? A parte larga vai dessa aqui, que é tudo adornado de tudo aquele adorno. É. Aquele adorno. E em longas franjas. E modelo mesmo usava de ouro. De ouro? Com ouro. Com ouro e prata. Gostam do lugar de honra nos banquetes. Ou seja, ele queria o melhor lugar nos banquetes. Os primeiros assentos das sinagogas. Eles gostam de receber saudações nas praças públicas.
e de que os homens lhe chamem de Rabi. Ou seja, ele quer ostentação. Ostentação. Ele quer sair, que todo lugar, todo mundo conheça, que todo mundo olhe as suas vestes maravilhosas, mas passa do lado do irmão que está ali sentado, passando fome e finge não. Quanto a vós, não permitais que vos chame de Rabi, pois só é o vosso mestre e todos vós são irmãos. Ou seja, Rabi é só o nosso mestre e todos nós aqui somos meros irmãos. A ninguém na terra chamais de pai, pois só é o vosso Pai o celeste. Nem permitais que vos chames de guias, pois um só é o guia, Jesus Cristo. Ou seja, gosto de pagar isso aqui, gente. Quando a gente fala de Jesus como nosso mestre, modelo e guia, podem acreditar, porque é a única pessoa que a gente pode olhar de todos os testamentos ao qual eu, pelo menos, nunca encontrei pecado. Ah, mas você está falando então que o Moisés pecou? Gente, Moisés matou. Moisés matou. Moisés fugiu do Egito, por quê? Porque ele matou um soldado. Não é pecado matar? Olha só para você, Davi traiu muito. Então o único que a gente pode ver que é livre de pecado é Jesus. Então ele sim tem que ser o nosso guia, modelo, né? Moisés veio para preparar essa terra simplesmente. E antes, o maior dentre vós será aquele que serve, porque aquele que exaltará será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Está lá em Mateus 1. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar o que querem fazer. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar da terra para fazer um prosélito, mas, quando conseguis conquistá-lo, vós o tornar 2 vezes mais dignos da Gena, que é o inferno, isso lembro, do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, o juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário, que o santifica em si? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos. Que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Ou seja, o altar e a oferta. Qual é o melhor? O altar, aquilo que está ali parado, ou seja, que é um simbologismo, ou aquilo que eu faço de coração? Ou a minha simplicidade, o meu apego? E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por ele e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que iguais o mosquito e tragais o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estarem cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior fique limpo. Aqui eu queria fazer porque é aqui que a doutrina espírita
começa a entrar. É aqui que quando a gente pode ver, dentro de um centro espírita, não encontramos altar. Dentro de um centro espírita, nós não encontramos alguém querendo ser melhor do que o outro. Em nenhum momento um palestrante, um médium, quer ser chamado de guia, quer ser tomado bênção, quer que alguém jogue um tapete. Em nenhum momento nós omitimos a caridade. E a todo momento nós enfatizamos, muitas vezes repetidamente, o que? A limpeza interior, a nossa mudança primeiro por dentro. Já fiz uma palestra aqui de dentro para fora, porque a gente precisa mudar primeiro o nosso coração, mudar o nosso entendimento, que somente assim eu vou conseguir mudar os meus gestos. Mudando os meus gestos, eu consigo mudar aqueles que estão ao meu redor. E se todos fizessem assim, conseguimos mudar o mundo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizei: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar do sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completa, pois, a medida dos vossos pais. Jesus, em seu discurso, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, fez a crítica contundente aos escribas e fariseus, líderes religiosos importantes, sociedade judaica da época, que ocupavam as posições em destaque na sociedade e que eram responsáveis por ensinar e interpretar as leis religiosas. Ambos os grupos dedicados à lei e às tradições, mas Jesus os criticou pela sua hipocrisia, vaidade e falta de amor ao próximo. Jesus começa dizendo que os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, ou seja, ocupam posições de autoridade na interpretação das leis religiosas. Ele então orienta as pessoas a seguir o que eles dizem, mas não imitar as suas ações. Eles se preocupam mais com a sua aparência do que com a verdadeira justiça quanto ao próximo. Em seguida, Jesus aponta para a hipocrisia dos líderes religiosos, que impõem fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas não ajudam ninguém a carregá-los. Ele está dizendo que os escribas e os fariseus ensinam uma coisa, mas não praticam o que eles pregam. Eles se preocupam mais com a aparência do que a verdadeira justiça e amor ao próximo. Ou seja, Jesus está denunciando, essa hipocrisia, está denunciando aí a vaidade dos líderes religiosos da época e chamando as pessoas para seguir o verdadeiro caminho, que é a justiça e o amor, que é o caminho de Deus. Jesus está portando o chamado de atenção para a importância de agir de acordo com os ensinamentos que prega, de ser verdadeiro e honesto, de colocar em prática o amor e a compaixão dentro de nossas vidas. Então, a relação de Jesus com os escribas e fariseus, eles frequentemente se confrontavam. Eles eram líderes religiosos por sua hipocrisia e legalismo, e suas críticas muitas vezes deixavam eles irritados. Os escribas e fariseus viam Jesus como uma ameaça à autoridade de seus ensinamentos e conspiraram para prendê-lo e matá-lo. Ou seja, Jesus vinha apontando ele como sendo hipócrita, apontando eles como o que eles diziam, eles não estavam fazendo, e eles se sentiram ameaçados. E ameaçados, buscaram prender e a matar. Nos dias atuais, qual seria a postura de Jesus?
nos dias atuais, a postura de Jesus em relação aos fariseus ainda pode ser vista como um exemplo de como se expor à superficialidade e à hipocrisia dentro da religião. Ainda hoje existem aqueles que valorizam mais as práticas externas e a ostentação religiosa do que o verdadeiro compromisso com a justiça, com a misericórdia e com a fidelidade. Gente, a gente cansa de ver isso. Nada contra, mas a gente cansa de ver templos erguidos de forma absurda. Cansamos de ver templos erguidos com ouro. Não estou criticando outras religiões, entretanto, que nem se quem for na Bahia do Brasil, tem uma igreja lá que a parede de ouro na parede. Tem gente aqui que a gente vê ostentando, mas no máximo, não que ter dinheiro seja ruim, mas precisa de tudo isso? Eu posso até ter tudo isso, mas o que eu faço em contrapartida disso? Eu tenho isso tudo, mas eu faço caridade também? Que nem não sou de puxar saco, por exemplo, de ator, mas uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, Gustavo Lima. E esse dia para trás eu vi o tanto de caridade que ele faz também. Ele tem, mas eu vejo bastante que ele faz. Esse tempo atrás, por exemplo, da época do Covid, no estado do Amazonas, estava sem oxigênio. O que ele pegou? O avião dele, conjuntou um monte de oxigênio e levou para lá. Isso é caridade. E aí? Não é só ter, mesmo? Nesse sentido, a postura de Jesus pode nos inspirar a buscar a religiosidade mais autêntica e profunda, que coloque em prática os nossos valores morais, éticos, que ele sempre nos ensina. Além disso, a postura crítica de Jesus em relação aos fariseus pode nos inspirar a sermos mais questionadores em relação aos nossos dogmas. O que é dogma, gente? Aquilo que eu sempre venho fazendo, aquilo que eu sempre trago comigo, e muitas vezes eu nem sei o porquê. Nem sei o porquê que eu estou fazendo assim, mas por que é assim? Não sei, porque me disseram. É igualzinho, esse dia para trás eu vi uma paródia espírita, onde um espírito superiorzíssimo estava lá vestido de preto, e que daí nessa paródia ainda aparece um outro espírito, que acabou de sair do umbral, vestidinho de branco, e falou: meu amigo, você não está no lugar errado, não. Deus, mas por que, ué? Falei: não sei, um espírito malfazejo aqui. Malfazejo? Eu? Olha para sua roupa. Então, o que está de errado com a minha roupa? É preta. Preta é do mal. Quem falou que preta é do mal? Isso é dogma. Ou seja, da onde que eu tirei isso? Não sei, só sei que é assim. Preto é do mal. Para para pensar nisso? Preto é do mal. E nem sempre é assim. Então nós precisamos, gente, mudar, tirar esses paradigmas da gente, né? Nós devemos buscar uma religiosidade que esteja em sintonia com a nossa consciência e que nos leve a agir com integridade e respeito ao próximo. Respeitar também, inclusive, a sua religião, independente. Que nem eles sempre dizem, né? Boatos, duas coisas que não se brigam: discute religião e política. E futebol, né? E futebol também não se discute. Respeita, mas orienta, ajuda o outro, independente da sua religião. E por fim, a mensagem de Jesus nos leva a refletir sobre a importância de cultivarmos a qualidade da alma, como a humildade, a compaixão e a empatia. Essas qualidades são a base para uma religiosidade autêntica e profunda, que nos leva a agir com justiça e amor ao próximo. Em vez de nos apegarmos às práticas exteriores e superficiais que não levam a uma verdadeira transformação interior, muitas vezes até mesmo a prática ritualística. Muita gente se apega ao ritual e não se apega à oração. A oração não é ritual. Infelizmente, a hipocrisia ainda é um problema em muitas religiões na atualidade.
Embora haja muitas pessoas sinceras e autênticas em sua fé, há também aqueles que não praticam o que pregam e que agem de forma hipócrita. Isso pode causar a desilusão e a desconfiança em relação à religião e ao todo. A hipocrisia pode se manifestar de várias maneiras, como por exemplo, quando os líderes religiosos pregam a humildade e a simplicidade, mas vivem em forma extravagante e ostensiva. Ou quando pregam valores como o amor e a compaixão, mas estigmatizam pessoas como base em diversos preconceitos como religião, orientação sexual, raça, gênero, entre outros. Hipocrisia, no entanto, é importante lembrar que a hipocrisia não é exclusiva da religião. Ela pode ser encontrada em qualquer grupo da nossa humanidade. O importante é que cada indivíduo se esforce para ser autêntico em sua fé e praticar aquilo que acredita, sem julgar ou sem discriminar os outros. É importante que os líderes religiosos também sejam modelos de integridade e de coerência, vivendo de acordo com aquilo que eles pregam. Os ensinamentos de Jesus são uma fonte de inspiração e esperança que devem ser valorizados por cada um de nós. E é nossa responsabilidade trabalhar para incorporar seus ensinamentos em nossas vidas e transformá-los em uma força positiva na sociedade como um todo. Como um modelo de comportamento ético e moral, os ensinamentos de Jesus são inúmeros e variados, mas entre aqueles que consideram mais relevantes para a sociedade atual estão. Primeiro ensinamento que a gente tem que levar isso em consideração a todo momento é amar ao próximo como a si mesmo. A mensagem de amor e compaixão é fundamental para superar as divisões e os conflitos, promover também uma harmonia social. Amar o próximo como a si mesmo é simplesmente você parar, é você pensar antes de falar. Porque já viram que palavra ao vento não volta mais. Aquilo que você disse, muitas vezes a pessoa pode dizer eu perdoo, mas lá no fundo ainda está doendo. Então é parar aquele segundinho antes do meu gesto, das minhas palavras e me colocar no lugar daquela pessoa. Olha, se aquela pessoa me dissesse isso, eu ia gostar? Se aquela pessoa me fizesse isso, eu ia gostar? Isso ainda mais em casal. Em casal é muito importante isso. Em casal um tem que conhecer o outro, amar o outro como a si mesmo. Muitos casais brigam, muitas vezes o homem falastrão, trai, mas e aí se fosse ao contrário? É parar para pensar nisso. Ao invés do homem pegar e parar, nossa, olha, eu vou trair minha esposa, e se ela me traísse, como que seria? É colocar no lugar da pessoa, que eu garanto que você vai ter uma percepção totalmente diferente disso tudo. Perdoar os outros, a prática do perdão pode ajudar a superar os ressentimentos e promover a cura emocional, reduzindo as tensões e os conflitos da sociedade. Gente, perdoar é difícil. Muitas vezes, como eu disse antes, a gente diz que perdoa, mas não perdoa. A gente diz da boca para fora. A gente só vai saber que realmente a gente perdoou quando alguém tocar naquele assunto e aquele assunto passar pela gente despercebido. Toda vez que alguém tocar naquele assunto e eu lembrar daquele assunto com rancor, eu ainda não perdoo. E perdoar, gente, também não quer dizer que você tem que ser trouxa. É muito importante a gente colocar esse ponto também, porque muita gente acha, olha, eu sou espírita, eu tenho que perdoar. E às vezes tem o irmão, tem a mãe, tem o tio, tem o primo, que fica ali, ó, macetando, daí você vai, não, eu tenho que perdoar, Jesus me deu esse fardo, eu tenho que ir lá. Gente, perdoar é uma coisa, conviver é outra. Olha a diferença. Se a minha mãe,
Se o meu pai, se o meu marido me faz mal, eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver com ele. Olha, eu te perdoo se alguém tocar naquele assunto, não me faz mais mal, mas ele lá no cantinho dele, eu no cantinho de cá. Isso pode muito. Tá? Ser humilde, a humildade pode ajudar a combater o egoísmo e a promover a solidariedade, tornando pessoas mais abertas e dispostas a ajudar o outro. Tem muita gente que sobe numa folha sulfite e acha que é o rei da baixa. Você dá uma promoção a uma pessoa, ela sai macetando, pisando em todo mundo que estava ali do lado dela. Não sabe o dia de amanhã. Mero ignorante. Não sabe o dia de amanhã. Então, gente, a gente tem que ser humilde. A gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, independentemente do grau daquela pessoa. Se ela é o gerente, se ela é o chefe, se ela é o menino da limpeza, se ela é um andarilho, se ela é um usuário de drogas. O que acontece é que muitas vezes nós não somos humildes, não. Muitas vezes nós estamos andando na rua ou parados no sinal e a gente vê um irmão nosso vindo, que a gente imagina que ele vai pedir o dinheiro para a gente, o que a gente faz? Corta a rua. Gente, atende ele está perguntando, tem R$1 no mercado, ô meu amigo, ou tenho, ou não vou te ajudar, mas ouve. Muitas vezes você ouvir é mais caridade do que você dar o próprio dinheiro. Defender a justiça e a igualdade. Jesus frequentemente falava sobre a importância de tratar todas as pessoas com justiça e com igualdade, independente da sua posição social ou da sua origem. Quanta gente hoje aí critica o outro por orientação sexual, por racismo, por preconceito. Incumbe muitas vezes a gente também a defender essa pessoa, a não estar ali zombando, a não estar ali sendo complacente, a não ficar quieto. Ser compassivo. A compaixão pode ajudar a promover a cultura e a empatia e o cuidado com os outros, tornando uma sociedade mais justa. Ajudar aquele próximo que está ali passando dificuldade. Orientar. Eu costumo dizer, gente, uma frase que eu já havia aprendido isso há muito tempo e lá na escola eu tenho visto isso muito, que é o que? A educação consegue mudar uma sociedade. Muitas vezes eu ser compassivo, eu ouvir o sofrimento daquela pessoa, eu não preciso nem muitas vezes me dispor muito, mas eu consigo ajudá-la. Mas ajudá-la como? De diversas maneiras. Às vezes eu tenho um entendimento melhor do que aquela pessoa, às vezes eu sei tratar aquele assunto, como eu costumo sempre dizer lá na escola, eu costumo dizer para os alunos, assim, gente, olha, chegou uma cliente no escritório e ela estava passando por dificuldades. Aí eu falei, que tipo de dificuldade? Eu falei, então vamos expor já. A cliente chegou lá e falou, olha, meu marido me traiu, foi embora com a minha melhor amiga e ele me deixou com os 2 filhos. Eu estava limpando a casa, estava desempregado há 6 meses e eu limpando a casa eu acabei caindo e quebrando minha perna. Faz 2 meses que eu estou com a perna aqui engessada, sem conseguir trabalhar. O dono da casa entrou com uma ação para eu sair da casa. Eu estou desesperado. Tem como eu encontrar meu marido? Eu falei, tem. Ele tem que pagar pensão ainda, tem como sim. A gente vai atrás dele. Só que primeiro, a gente tem que resolver o cerne da questão. O que está acontecendo hoje? Estou desempregada, não consegui emprego porque minha perna está machucada e eu estou com uma dívida que eu vou ter que acabar saindo de casa. O que você precisa de imediato? Dinheiro. Por que você já não tem esse dinheiro? Não, porque eu estou desempregado. Há quantos meses? 6. Por que você não trabalha? Porque eu estou com a perna quebrada. Era só alguém ter o conhecimento e conseguir ouvir. Eu falei assim, minha amiga, a partir do momento que você paga o INSS, que você está contribuindo, você ganha a qualidade de segurado.
Ah, você não está trabalhando por quê? Estou com a perna quebrada. É só você ir lá no INSS, dar entrada no auxílio doença. O dinheiro vai cair na sua conta, vai resolver esse problema aí. Ela não acredita. Só isso. Só isso. Ela não precisava passar por tudo aquilo que ela passou. Depois a gente procura o marido dela. Mas que a gente tem que o quê? Ter compaixão. A gente tem que saber ouvir, porque às vezes eu tenho uma visão daquilo diferente do seu sofrimento. Às vezes que para você é sofrimento, para mim é nossa, isso aqui está fácil de resolver. Faz assim. É simples, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ouvir mais, respeitar a diversidade. Jesus frequentemente se relacionava com pessoas de diferentes origens e culturas, ensinando a diversidade e o valor a ser celebrado, não uma fonte de divisão. Esses são apenas alguns dos exemplos dos ensinamentos de Jesus que eu considero relevantes para a sociedade atual. Mas há muitos outros que podem ajudar pessoas a viverem de uma forma mais ética e compassiva em suas vidas pessoais e também nas suas vidas profissionais. Gente, eu acho que isso daqui, muita coisa a gente consegue levar para a gente conseguir progredir tanto na nossa vida espiritual quanto no nosso serviço, no nosso dia a dia. Então, o que ficou aqui de um resumo? A gente pode, muitas vezes, ouvir daquela palavra daquela pessoa, mas nem tudo que ele diz eu tenho que levar ao pé da letra. Senão seríamos fariseus. Pegar o pé da letra. Eu tenho que pegar aquilo que se encaixa, aquilo que eu acho que é certo. Eu não devo muitas vezes santificar aquela pessoa, achando que aquela pessoa, por ela estar fazendo algo, ela é melhor do que eu. Não, todos estamos num mundo de prova e expiação, buscando a nossa ascensão. Nós devemos sim buscar os ensinamentos de Jesus, ser compassivo, ser perdoador e estar a todo tempo aí buscando uma melhor perfeição. Gente, essa palestra que eu tinha para passar para vocês hoje. Gostaria de pedir a todos agora que cerrem os nossos olhos para a gente fazer uma prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a amor. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho onde se refletirá a vossa vida.